Então, boa noite, pessoal. Uma noite chuvosa aqui, garoando aqui na Bento Gonçalves e região, né? Então, estamos para mais um episódio do nosso Profiscast. Se não me falha a conta e a memória aí, esse é o 8º, né, Rafa? É isso? Ou não é? O 8º. Ou estou me perdendo nas contas. Eu acho que... E então vamos discutir alguns assuntos aí, alguns rediscutir, né? Insistir aí para o nosso público aí, né? De tantas pessoas, né? Vamos agora, temos a partir dessa semana aí o nosso perfil também no Instagram, né? Que por enquanto ali tem meia dúzia de pessoas ali, de bravos guerreiros ali, mas à medida do possível vai aumentando aos poucos, né? Então, estamos reunidos aqui para discutir algumas questões importantes envolvendo nosso trabalho aqui, né, enquanto servidores públicos aqui da cidade de Bento Gonçalves, algumas coisas pertinentes especificamente à nossa situação aqui na cidade, no município, e também alguns impactos a nível mais abrangente, mais nacional, né, pessoal? Que a gente vem falando ali, enfim, formalmente, né? A gente vem discutindo isso, eu, prof. Rafa ali, quando a gente se encontra lá na Escola Benini, né? Nós estamos assistindo ali, no nosso caso, meio atônitos, assim, o que vem acontecendo no nosso país, né? Bastante preocupante, né? Na verdade, o cenário mundial ele é preocupante como um todo, né? Nós que estudamos um pouquinho, né? Eu e o Rafa um pouquinho mais, eu sei que a Elisângela também, né? Estudamos um pouquinho história, né? A gente sabe que ela, uma vez que ela não é ensinada, uma vez que ela não é estudada, ela tem uma tendência, infelizmente, isso é assim, ela tem a tendência a se repetir, né? Não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, é assim, né? E a gente está vendo a história diante de nossos olhos se repetir, sim, as pessoas cometerem os mesmos erros históricos, achando que estão fazendo... Nós estamos vendo a ascensão de movimentos autoritários, de movimentos preconceituosos, enfim, e assim, e o pessoal fazendo isso e achando que está fazendo uma grande coisa, achando que está inventando a roda quadrada, tá? E, na verdade, estão cometendo os mesmos erros de décadas, de séculos atrás, e o pior, vão ter os mesmos resultados, né? Mas fazer o quê, né? Quando as pessoas não insistem, quando a gente insiste nos erros, né? O resultado é esse, é inevitável, né? Mas já vou dar a palavra para vocês, tá? Eu fico em dúvida por onde é que a gente começa, mas vamos começar então do municipal aqui, do pequeno para o grande. Então vamos tentar fazer assim. E se vocês me permitem, quero começar reconhecendo, tá? Há uma semana que nós temos de chuva. Hoje eu até dei uma olhada na internet para ver o sol, uma foto do sol, porque eu não vejo ele desde sexta-feira, sábado da semana passada, eu não me lembro mais como ele é. Tá? Então, mas, claro, a gente assistindo na mídia, né? O que a mídia passa, né? E vendo as pessoas ali passando perrengue, né? Por todo o estado, né? E vendo os nossos políticos, né? Bonitos ali, né? Vários deles, né? Os nossos prefeitos, governador, todo mundo bonitinho, tirando do armário, né? Ali, aquele coletinho bonito. Eu até perguntei antes ali, quando a gente estava em off ali para a Prof. Elisângela, se ela sabe se na Shopee a gente encontra ali, né? Eu tô pensando pro carnaval agora. Eu acho que eu vou, não sei se eu vou pular lá em Balneário Gaivota agora ano que vem,
Eu estou pensando em comprar um coletinho da Defesa Civil, não sei se eu acho na Shopee, ali para comprar. Então, a gente está vendo, né, galera, com seu coletinho da Defesa Civil. Só que eu me pergunto o seguinte: se não teria sido mais útil o pessoal ter, durante todo esse ano, né? Vocês lembram que ano passado, em maio, teve aquela enchente catastrófica, né? A maior dos últimos 100 anos. E a impressão que se tem, e admitindo que eu possa estar muito errado, tá? Admitindo, mas é que pouca coisa foi feito claro, pontes foram reformadas, mas assim, ó, a impressão que se tem é que a sensação ó, a enchente foi muito grave, mas a próxima enchente, como essa levou 100 anos, a próxima vai ser daqui 100 anos, entendeu? Porque existe uma característica de muitos de nossos políticos aqui da questão do negacionismo climático. Eles estão achando que o clima não mudou, que isso foi uma coisa sazonal ali, não vai acontecer mais, entendeu? E a gente está vendo que não é bem assim, entendeu? Então eu acho que houve, não sei, depois me deem a opinião de vocês, mas eu acho que tá muito bonito ver os prefeitinhos de coletinho, mas eu acho que na prática, assim, eles podiam ter se preparado, se programado melhor ali, né? Falando de maneira geral, genérica, tá? E aí, falando de Bento Gonçalves, tá, pessoal? O que eu tô vendo? Não fui na Expo Bento, tá, que aconteceu essa semana. Um dos motivos que eu não fui é porque eu já não tinha muita vontade de ir, assim, porque todo ano eu vou e é meio parecido, tá? É bacana, mas eu normalmente gasto pouco, porque normalmente os negócios lá são caros, na minha opinião, assim, né, o que se vende lá dentro, né? Normalmente compro uma geleiazinha, uma coisinha lá, tomo um suquinho, né? Mas não ganhei. Vocês ganharam ingresso? Porque todos os anos dão ingresso para nós nas escolas. Esse ano nem um ingressinho rolou. Eu achei que foi meio miserento o negócio. Não sei. Tu não achou, Elisângela? Tu ganhou ingresso dos outros anos? Ou foi só para mim que não deram? Não, todos os anos eu ganhei até hoje, desde que eu tô no município, sempre ganhei o ingresso, né? Tá. E aí no começo era um por CPF, teve época que era um por matrícula, mas esse ano não, até a minha tia me perguntou, ganhou ingresso da Expo Bento? Ela disse, eu tô querendo ir. Ela disse, eu sei que tu não vai nunca. Daí eu disse, dessa vez a gente não ganhou, mas se a gente ganhar, eu te dou, pra ela. E não Não, não vai tivemos rolar. esse ingresso. Eu acho que assim, o sindicato vendeu o ingresso, né? 8 pila. Outra coisa, eu achei caro também. Fora isso, tá? Fora, não ganhei, eu achei caro, eu já não ia, tá? Eu também acho, minha opinião particular, assim, podem me criticar bastante, tá? Eu acho que o sindicato tem coisa mais importante para fazer do que vender ingresso para Expo Bento, tá? Mas é minha opinião. Mas assim, ó, enfim, a cidade estava movimentada. E fora aqui, durante todo o período da Expo Bento, foi um tempo horrível, né? Uma chuvarada. Então, tem tudo para ser uma Expo Bento, assim, com um pouco menos público, né? Mas, enfim, tomara que não, a bem de quem depende disso, né, para fazer negócio. A gente também quer o bem da cidade, né? Mas ali nós temos a questão do IP, tá, gurizada? Eu não pago IP já há muito tempo. Quando eu comecei na Prefeitura de Bento, lá em 2019, eu entrei para o IP enquanto plano de saúde, porque era o que tinha, né? Eu queria ter um plano de saúde, né? Eu não queria depender só do SUS, mas depois eu vi que o valor era muito alto pelo retorno que eu teria e parei de pagar, e desde lá, isso já tem tempo, já uns 3, 4 anos, eu dependo do SUS, tá? Se eu preciso de atendimento de saúde, eu dependo do SUS, tá? Particularmente, uma vez que, nas palavras do prefeito, ele quer equiparar o serviço público à iniciativa privada, eu acho que ele devia tomar vergonha na cara, então, e oferecer os benefícios que os empregados da iniciativa privada têm, que é, por exemplo, o plano de saúde, nem que seja ambulatorial, porque eu já trabalhei para iniciativa privada, tá? E quando eu trabalhava lá em Porto Alegre, na iniciativa privada, assim, as empresas mais comunzinhas, menores, assim, que tinha, pelo menos a gente tinha um Unimedzinho ambulatorial, consulta, alguma pago,
pela empresa. Descontava ali R$1, R$2, R$10 do meu salário ali, só para dizer que... E era pago pela empresa, tá? Então, assim, aí agora eu estou na prefeitura, uma prefeitura que quer se equiparar, né? Ele quer isso. Não foi o que ele falou? Foi isso? Então, beleza. Então equipara. Então vamos lá, equipara a iniciativa privada. Tá? Nos deu uma contrapartida ali, um plano de saúde. Mas não, o que eu vi ele fazer, tá? Veio lá uma tabela, que eu nem vou discutir aqui, até porque a gente só tem ali menos de 60 minutos, né? Com um plano, resolvemos o problema do funcionalismo público. A gente fizemos uma negociação com o Hospital Taquini, hospital particular, aqui, o único da cidade, né? Diga-se de passagem. Com os planos especiais os iguais que qualquer pessoa que vai lá fazer um plano do Taquini. Não tem nada de especial, tá? Qualquer pessoa, inclusive de outra cidade, que vai fazer um plano do Taquini, o preço é aquele, tá? Para os municipários aqui da cidade de Bento. Mas para aí, quer dizer que a prefeitura não me dá nada, ela vem com uma politicagem rasteira, dizendo que quer, para tirar meus direitos e me sacanear, equiparar o serviço público à iniciativa privada. Aí ela... claro, isso não é culpa da prefeitura, vamos ser sinceros aqui, isso é culpa do IP, que está quebrado, por culpa de várias administrações estaduais desde sempre, que se lixaram para o IP, e o IP... Claro, cada vez o buraco aumenta mais e cada vez nós temos governadores mais incompetentes, né, incluindo esse, o playboyzinho, e aí o que ocorre? É um rombo que eles têm que tapar de algum jeito e o plano se tornou inviável, né? Então eu gostaria de parar um pouco de falar e deixar essa bola para vocês aí, Rafa e Elisângela. Bora. Fiquem à vontade, só não briguem. Inclusive, se quiser discordar de mim, eu vou ficar bem faceiro. Fala, Rafa, aproveita. Dá a tua opinião aí, Rafa, sobre esse assunto IP aí, que eu sei que tu quer falar sobre isso. Então, tem uma máquina de lavar batendo aqui, espero que não atrapalhe. Não estou ouvindo nada. Não, tranquilo. No meu caso, eu sigo pagando, sigo sendo descontado pelo IP. Eu conversei aqui em casa com a minha esposa, ainda que é o plano mais acessível que existe, assim. Qualquer outro vai oferecer menos coisas e mais caro. O Taquini, por exemplo. E vai ter um desconto muito maior. Mais barato que o Taquini. E vai ter um desconto muito maior. Ou seja, eu descontava cerca de R$400, 450 e alguma coisa, vou descontar R$700 a partir desse mês. A prefeitura mandou uma mensagem para mim, né, me falando isso, reconhecendo que eu ia ter um desconto grande, e dizendo que eu tinha até 30 de junho para excluir alguém do meu plano, se eu quisesse não pagar tanto. Foi a opção que eles me deram, tirar a gente do plano. Olha que opção boa, hein? A prefeitura sempre nos ajudando, eles são legais, né, então eu tenho... É incrível. E a gente está nessa situação, né? Parece que existem municípios que as suas administrações, os seus prefeitos, trataram de ajudar os funcionários que têm o IP, a ajudar eles a pagar esse tanto, que essas mudanças do IP, como disse o Carlos, para dar conta do rombo de anos e tal. Sim. Então só que esse aumento tá brutal, esse aumento, né? E assim, qual que é o problema? A gente descontava por porcentagem e agora é um desconto, um valor único por idade, e todo mundo vai pagar esse mesmo valor. Ou seja, no meu caso dá R$700, né, pela minha idade. Vai dar R$700. É que tu já é nego eu velho. ganho lá 2.000 uns quebrados que estou fazendo 20 horas.
Quem por acaso ganha 7 mil na prefeitura vai pagar o mesmo que eu. Ou seja, quem ganha mais paga menos. É a promoção que fez o IP, assim. Né? Quem ganha menos paga mais. Nossa, que igualitário. Não, assim, foi a pior política que eu já vi e tá passando goela abaixo, em Bento tá passando goela abaixo. O sindicato nosso, o que eu vou dizer? Eles têm se preocupado com essa questão, a gente vê eles mandando mensagem no grupo das reuniões que eles têm feito e tal, mas eu acho que precisa fazer mais. Desculpa, pessoal, sim, sei que vocês fazem uma correria, aí vão para Porto Alegre e tal, e reúnem, mas tem que fazer mais. E eu fazer mais, que eu quero dizer, não é reunir com o presidente, né? Fazer mais, que eu quero dizer, a categoria precisa de espaços para debater, né? A gente tem só a assembleia, de quando em quando a direção acha que é uma boa, e aí faz a assembleia. A gente precisa de uma reunião periódica dos representantes de setores do município, dos servidores, para debater o que vamos fazer. Vamos só esperar as reuniões lá com Porto Alegre, com o Conselho do IP. Temos que fazer alguma coisa agora para pressionar a nossa prefeitura a nos ajudar. Né? Tu permite eu falar assim, o que eu acho, o que eu percebo disso que tu está falando? Primeiro, tá? O sindicato tem pouca força. As assembleias que houve no passado recente, que o sindicato convocou, tá? Com exceção das duas primeiras, lá do começo do ano, antes da votação, lá dos projetos, aqueles, os malfadados, os bem fadados, né? Foram super exitosos, né? O prefeito conseguiu exatamente tudo que queria, mas que foram péssimos para o funcionalismo, né? Como um todo, porque, detalhe, né? Eles estão dentro de um projeto maior, que a gente já discutiu aqui, que é acabar com o funcionalismo efetivo no médio e longo prazo, tá? É isso que se quer em muitas prefeituras do Brasil, inclusive aqui em Bento Gonçalves, tá? E o prefeito aqui, ele está conseguindo encaminhar bem essa ideia aí, tá? E assim, ele não tem muito pudor em revelar isso, tá? Quem for um pouco esperto nas entrelinhas ali, quando ele fala em equiparar o público ao privado, na verdade ele está dizendo assim, pessoal, eu quero acabar com o público, tá? O público vai ser assim, ó, vai ser o terceirizado, vai ser o contratado, vai ser aquele terceirizado da terceirizada do meu amigo, que eu pago com dinheiro público e ele contrata quem trabalhou para mim na campanha, tá? Aquele toma lá da cá que a gente já comentou como é que funciona no mundo inteiro, né? Que é uma prática, eles estão inventando uma novidade. Era a maneira como funcionava o Brasil na época da República Velha, que funcionou até 1930. Eles estão modernizando, regredindo 100 anos na história, né? Que é o que a gente falava no início do vídeo. Tá? Mas então, voltando, o sindicato tem pouca força. A culpa é de quem? A culpa é um pouco do sindicato e a grande culpa, os grandes culpados disso somos nós. Nós, funcionários públicos de Bento, que estamos agora, neste momento, nós três estamos aqui nesse vídeo e a grande maioria está sentada no sofá de casa com o controle remoto na mão, vendo Netflix. Alguns estão preparando os planos de aula para a semana que vem, tá? Alguns estão descansando, tá? E assim, ó, muito poucos estão preocupados com o que está acontecendo, tá? A grande maioria deles porque acha que não é parte interessada, que não tem a ver com ele, tá? E que mesmo que tenha a ver, que ele não quer se incomodar com isso, ele não quer se envolver com isso, entendeu? Então é exatamente isso que está acontecendo, tá? E se vocês querem saber o que eu acho, vai piorar muito ainda, tá? A tendência é só piorar, tá? Então, Rafa, tu acha que adianta alguma coisa? Presidente do sindicato
ir a Porto Alegre, sentar lá com o deputado, que são pessoas importantes, tá? O Pepe Vargas, o Leonel Hadi, eu acho útil. Acho útil, tá? Porque é importante que essas pessoas lá saibam o que está acontecendo aqui em Bento Gonçalves, que é o que está acontecendo em muitas prefeituras do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, tá? Esses caras têm que saber isso, tá? Até porque eles têm que ir lá no governo federal, que também tá nem aí para nós, tá? E dizer assim, ó, o presidente Lula, o pessoal do Estado Mínimo, eles estão assim, ó, trabalhando bonitaço para transformar o Brasil no Estado Mínimo. E o senhor está aí bonitinho, preocupado com a sua reeleição, e não está fazendo nada, tá? E está deixando o pessoal todo fazer o que quer, tá? É importante que se faça isso. Só que assim, ó, isso é, na minha opinião, secundário. Eu acho que o que o sindicato deveria fazer, tá? Que todos nós deveríamos fazer, cada um de nós, é se articular, tá? E isso em plena época que nossos políticos estão todos de colete, fazendo politicagem com a chuva, que os políticos estão todos lá na Expo Bento, abraçadinhos, fazendo selfie e divulgando nas redes e fazendo política, e nós estamos sentadinhos bonitinhos nas nossas casas vendo TV. Tá? Na minha opinião, muito do problema consiste nisso. Tá? Me desculpem quem assistiu o vídeo discordar, tá? Mas, na minha opinião, é o que vem acontecendo aqui dentro. Tá? E é uma tendência, e eu não vejo muitos sinais de reversão aí dessa tendência. Gostaria muito que mudasse. E para que isso ocorra, depende aí de uma mudança de cada um de nós. Tá? E aí, Elisângela, tu não falou ainda. Fala. Estava ouvindo vocês. Deixar vocês falar um pouquinho. Fala que depois eu vou falar mais. Então, assim, sobre a questão do IP, né? Elisa. É uma filha da putagem, eu vou usar o termo correto, tá? Eu fui aí anos, 40 horas, eu descontava quase R$900. Teve época que eu descontava 900 e tanto de IP para mim e para as minhas filhas. Aí eu me exonerei, baixou um pouco, ficou quase 500. Aí agora, com essa mudança, por enquanto, para mim vai ficar R$30 mais barato. Porque as meninas são menores de idade, então a faixa delas é menor e a minha faixa também é menor, né? Então eu vou descontar R$30 a menos, uma coisa assim. Eu fiz o cálculo assim por alto. Então, o IP, como o Rafa disse, ainda é melhor para mim do que ter que depender só do SUS. Porque eu tive agora, nesses últimos dias aí que eu fiquei de fora dos nossos trabalhos aqui, do Profiscast, com questão de saúde, dependendo da UPA, e foi, assim, experiência uma pior que a outra, né? Então, tive que recorrer ao médico do IP, consegui fazer exame e tudo, né? Pagando as diferenças. Aí tive que retomar, trabalhar à tarde para poder cobrir essas despesas médicas que estão nas alturas, né? Porque o que o IP cobre ainda são porcentagens bem pequenas, mas para muitos de nós funcionários do município de Bento ainda é o que tem para tu poder cair um pouco fora do SUS, que tu tá aqui médio sem condição de pagar. Tem gente que é contrato no estado, profs amigos nossos, que daí eles têm o IP pelo estado, que é bem mais barato. Então vão trabalhar no estado para poder ter o IP, pelo menos para poder bancar uma saúde um pouco menos ruim para os seus familiares, né? E realmente a gente está descontando 14% do salário aí. Entrei na justiça já também, com a advogada já falou, vamos entrar, entramos e vamos lá. O que a gente conseguir reverter sempre é bom para a gente, porque a gente só toma na bunda, né? A questão do sindicato ali, né? Concordo com o que vocês falaram. E eu queria acrescentar uma coisa que eu ouvi de uma colega dia desses. E eu vim para casa, fiquei bastantes dias pensando nisso. Conversando sobre a questão do vale, todo mundo vem e me pergunta lá no Princesa de Manhã, e aí o vale vai ter aumento? Eu digo, não vai ter, tomara que não tenha. Não, mas não eu vai digo ter. Assim, tomara que não tenha, porque a gente não merece. Eu comecei nessa do pessoal, aí umas colegas me disseram que eu tenho que parar de reclamar. Eu digo, eu reclamo quanto eu quiser, eu posso reclamar. E vocês não reclamam, então vocês têm que me ouvir reclamar. E aí eu digo sempre, não vai ter aumento no vale, tomara que não tenha, a gente merece o que tem. E aí Não, uma tinha colega que diminuir o vale. Exatamente. O vale né? tinha que diminuir.
Uhum. O povo intelectualizado que não sabe o que tá fazendo, né? Então que se lasque também. E aí uma colega me disse assim, que o problema do nosso sindicato é a Neilene porque ela é do PT. Eu olhei Claro. para ela, mas eu também sou do PT, né? Uhum. E Sim. aí eu disse, mas eu não sou problema na vida de ninguém, a não ser da minha família, eu não sou problema para ninguém. E eu fiquei pensando, tem uma galera que tá cagando para os outros colegas, nós servidores, porque a Neilene é do PT. Gente, Sim. olha a burrice, ignorância, filha da putagem dessa gente que fez concurso público e alguns não fizeram, que vão deixar toda uma categoria se lascar para ferrar com a Neilene. Cara, a Neilene tem a vida pessoal dela. Ela é aposentada de um turno, ela logo se aposenta do outro, ela vai viver a vida dela. Desculpa quem não concordar, mas a Neilene não depende do sindicato para viver e o sindicato não depende da Neilene. É uma equipe que gere, que dirige, que coordena, mal ou bem, mas é aquela equipe ali. Aí uma grande parte da nossa categoria não apoiar nossas manifestações, panfletagem, reunião, para prejudicar a Neilene, vão tomar no cu todo mundo, pelo amor de Deus. Desculpa o palavreado, que eu tô meio nervosa com essa gente de Bento, mas, cara, olha o ponto que as pessoas chegaram para prejudicar ela, aí a gente vai prejudicar uma classe inteira. Concordo, a gente falou aquele dia na reunião online que a gente teve, da Assembleia Sindical, que nós precisamos ter reuniões periódicas de representantes. A gente precisa manter os nossos colegas atentos com reuniões de representantes como a gente tinha antigamente. Funcionava pouco ou muito, mas funcionava. Pelo menos a gente se reunia, sabe? Juntar as pessoas para conversar. Isso é trabalho de base que se fala. Então, assim, quando o pessoal deixa de fazer isso, de convocar uma reunião de representantes, ó, pessoal, vamos sentar lá numa praça, tomar um chimarrão e conversar. É uma reunião, mas é para manter as cabeças sindicalizadas ativas. Sindicatos sindicalizados precisa disso, de movimento, tem que estar sempre acontecendo, né? Tanto que eu estava acompanhando aqui com uma colega nossa, e o pessoal de Pelotas, o sindicato dos municipários de lá, dos professores, enfim, está numa batalha muito grande, que já vou emendar para um assunto mais para frente, da questão das eleições de direção lá. Deu um ruim lá em Pelotas, um ruim bem ruim, e aí deu um rolo. E a gente está pesquisando, tentando entender com o pessoal o que aconteceu, porque botaram uma equipe mandada para dentro das escolas, aí tiraram aquela equipe e botaram outra. Tá um vucu-vucu. Por quê? Porque lá o povo sindicalizado não aceitou o que o gestor mandou, que a prefeitura mandou, e foram para cima. Aqui a gente só aceita tudo. E aí o colega que nem Elisângela, que reclama que não tá afim de ser legal e aceitar tudo, ai, a Elisângela tá sempre reclamando. Vou reclamar sim. Eu reclamo, mas eu tô botando a minha cara, tá? Sabe? Então eu queria deixar um recado para os nossos colegas servidores que acham que estão prejudicando a Neilene, o Ferreira, o Rafael, o Carlos, a Elisângela. Não, vocês não estão nos prejudicando. Vocês estão prejudicando vocês mesmos. Porque vocês vão ter que me ouvir dizer, não, não vai ter e tomara que não tenha aumento. E eu vou dizer, eu tenho dito isso para algumas pessoas. Tomara que tu não ganhe. Eu não ganho, mas tu não ganha também, né? Povo idiota. Tô com ranço dessa gente. Vou ser bem sincero, tô com ranço. Tá. Continua. Elisângela, eu vou falar duas coisas que me ocorreram essa semana e que são diretamente relacionadas com o que tu falou, e tu já vai entender, eu acredito, tá? Primeira, eu fui no correio, tá? Colocar um aspirador de pó aqui de casa que queimou e estava em período de garantia e não tinha a garantia aqui na cidade, tá? E então eu mandei, né, com postagem paga para assistência técnica lá do fabricante que é em Novo Hamburgo. E aí, quando eu fui na agência do correio aqui na cidade, enquanto o funcionário estava fazendo... Primeiro, cheguei e tinha duas pessoas, né? Tudo bem que não tinha movimento. E aí tá lá o tiozinho, o senhorzinho, né, fazendo ali a parte etiquetando o negócio. E eu perguntei para ele, como é que tá o correio? Como é que vocês acham que ele me respondeu? Nossa, o correio tá ótimo.
É um lugar... Não. Ele disse, olha, a gente não tem ferramenta para trabalhar aqui, tá? Imagina, ele me ilustrou a situação da seguinte maneira, que eles te mandam para a guerra e não te dão e não te dão arma. Eles não te dão um 38, falei eu. Não, 38 é uma arma. Eles não te dão arma. É uma coisa mais ou menos assim, tá? Lembrando, Correio é um órgão, né, uma autarquia federal, tá? Federal, sempre foi. O Correio Brasileiro, tá? Eu lembro disso porque eu sou velho, vocês são novinhos, tá? Elisângela e Rafael. Mas o Correio Brasileiro era extremamente eficiente. Lá no tempo que as pessoas mandavam carta, coisa que não se faz hoje em dia, década de 80, 70, 80, 90, tá? Que existia esse serviço, funcionava muito bem, enfim. Existe o serviço, ainda existe. A ideia é ele ser privatizado. Tá? Essa ideia não é de hoje, mas o governo federal, ele implantou isso, eu li notícia, existe um plano de demissão voluntária dos Correios. Tá? E o governo federal é do PT. É um partido, só para ilustrar, tá, Elisângela? Eu sei que tu é do PT. Que teoricamente, tá, em tese, defende um Estado forte, com presença estatal, com instituições, né, que o Estado, enfim, ofereça à população serviços e o funcionalismo seja valorizado. Em tese, tá, governos mais alinhados à esquerda e tal, eles têm essa característica, tá? Governos mais liberais, com economia mais liberal, com economia de mercado, eles tendem a enxugar mais o Estado. Eu não vou aqui discutir liberalismo econômico, não cabe num vídeo de 1 hora, mas essa é uma tendência, tá? Geopolítica econômica. E o que a gente vê? Esse projeto que está sendo levado a efeito no Brasil e está respingando em nós, ele transcende a questão político-partidária. Tem governos de direita que não estão levando a coisa tão a ferro e fogo, muito por causa de sindicatos que são mais participativos, como, por exemplo, de Caxias do Sul, onde eles tiveram um aumento real. Não é porque o prefeito lá, que por sinal é do PSDB, mesmo partido do prefeito aqui, ele é mais bonzinho, não. É porque o sindicato lá atuou muito, fez greve, a coisa lá pegou... O sindicato pegou pesado, tá? Claro que com a ajuda dos servidores, com comunidade entrando na jogada. Eles não fizeram, não foi a presidente do sindicato lá de Caxias que fez tudo sozinha, tá? Só para ilustrar o que eu estou dizendo. Segundo, eu vi um pedaço, inclusive mandei para vocês ali no grupo uma palestra, 1h30, tá? De um professor lá da USP, um tal de Daniel Cara, ou Cará, não sei. Que estava dando eu vi uma entrevista hoje, faz algum tempo, tá? Vi na internet, sobre essa questão, por que a educação no Brasil tá tão ruim, vai piorar bastante, tá? Então, assim, se fala em turno integral, não se fala, se tenta até fazer algum movimento nesse sentido, tá? Mas assim, ó, a gente que está dentro, a gente vê que isso é tão absurdo. Falar de educação integral, falar de escola integral, falar de metodologias ativas e inativas, entendeu? Parece que eles estão vivendo num mundo de fantasia, um negócio, porque o que a gente vê na prática, as escolas caindo na nossa cabeça, né? Tô mentindo, Elisângela? Como é que tá a situação lá eu tô há 6 anos na Escola Princesa. Cada ano o negócio piora. Essa semana, eu sei que a secretária de Educação esteve lá, tá? Ainda bem que não caiu um pedaço de forro na cabeça dela lá na escola. Tá? Olha, Carlos, a minha sala, minha não, né? A sala que tem disponível para eu trabalhar com as crianças, a sala do vídeo, então tem meia cana despencada, a parede... Eu conheço tá caindo reboco de umidade. Também trabalho. Quando começou a chuvarada, quarta de manhã ali, que ficou mais intensa,
A nossa vice me disse, vamos ter que fechar os banheiros de baixo, no banheiro dos alunos, porque quando começa a chuva, a água começa a transbordar. E aí imagina o aguaceiro dos banheiros, mais o aguaceiro da chuva, o piso molhado, aquela gurizada correndo pelos corredores com chuvarada, né? Então, assim, a nossa sala dos professores, o ano passado, a gente ganhou armário novo, né? Uns armários bonitos, assim, foi feito sob medida, coisa mais linda, assim, cortinha azul. E tem uma uma fileira de armários, assim, que a gente olha, né, de manhã, totalmente mofado e com bolha, por causa que a água desce pela parede e inunda os armários. Outro dia eu fui ligar a luz, porque eu não gosto de estar em lugar escuro, e a Diri me disse, não liga a luz. Eu disse, mas por que eu quero ligar? Não gosto de ficar no escuro. E ela me disse, é porque tem a goteira em cima da lâmpada. Sim. Então é uma goteira recorrente, já tinha um baldinho lá, tinha 2 baldes na manhã, já de chegada, e aí se ligar a luz pode dar um curto-circuito, porque tem goteira Sim. em cima da lâmpada, que é aquelas lâmpadas de reator ainda, sabe? Sim. Então, assim, é uma coisa de louco. E a escola que eu tô trabalhando à tarde, agora suplementando, cobrindo uma licença de uma prof, e aí conversando com uma prof mais antiga, ela me contou, né, a realidade que essa escola tinha, por ser uma escola antiga, uma escola pequena, que eles só foram fazer uma reforma depois que a comunidade escolar se mobilizou e mostrou, pagou engenheiro e tal, né, para fazer um laudo decente, porque a escola estava caindo. Sim. E aí que fizeram uma reforma, porque estava caindo pedaços da escola, do reboco, do teto. Então, assim, a gente está com uma estrutura que quando chove a gente piora. Aí agora que chove a gente vê as goteiras, alagamento, as calhas entupidas, vazão de água, né? Parece que estamos dentro de uma represa. Aí quando vem verão, aí o problema é do superaquecimento e as crianças passando mal de calor, porque a gestão pública da educação em Bento Gonçalves não funciona. E ninguém nos ouve. Ninguém tá nem aí, né? Só que aí o que vai acontecer? Eles vão gravar um vídeo lá no Aveline, as criancinhas tudo bonitinha, penteadinha, perfumadinha, entrando na escola, e o pessoal lá feliz, aquele vídeo de... Tu lembra aquelas propagandas de margarina que tinha, da Doriana? O vídeo da Doriana ali, e aí o pessoal lá nessas redes sociais que a gente conhece ali, vai ficar batendo palma, e isso aí vai ser um tempo... É assim que funciona, Elisângela. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que isso não é... Claro, Bento tem essa realidade mais particular, porque o nosso prefeito ele é pré-candidato a deputado, que a gente sabe. Então, ele está em uma espécie de pré-campanha. Então, é interesse em que tudo esteja lindo, em que Bento esteja em ordem nas mídias sociais, isso é tudo muito lindo, tá? Então, ele está lá, né? Todo com o seu coletinho da Defesa Civil, todo molhadinho, todo, né? Lá com as criancinhas no Aveline, tudo lindo. Mas, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso é a nível de Brasil. E o que aconteceu aqui é o seguinte, nós temos uma peculiaridade, que não é segredo para vocês, eu sei que não, que nós estamos numa das regiões mais conservadoras e bolsonaristas do Brasil, tá? É aqui concorre ali com a parte de Santa Catarina ali, onde o Jair Bolsonaro ali teve 80% dos votos, tá? Então é só pegar lá, tá? Então, o que acontece? O prefeito, que por sinal ele é também simpatizante dessa corrente, ele está super no direito dele, tá? Ele aproveitou isso, aproveitou que sim, de fato, a Neilene foi vereadora pelo PT, o irmão dela, falecido, foi prefeito de Bento, não sei como, tá? Isso é uma coisa que a Elisângela um dia vai me contar, como é que o cara era do PT e conseguiu se eleger em Bento, tá? Eu não estava aqui nessa época, não sei. A Neilene foi vereadora pelo PT e foi uma época em que o PT existiu, de fato, aqui na cidade, tá? Hoje em dia, ele me desculpe, Elisângela, tá? Mas o PT, ele é totalmente inexpressivo aqui, tá? Prova... Você já sabe, não te preocupa, não me ofende. Ele é inexpressivo. Então, o que o prefeito fez? Ele tipo, jogou para a plateia, entendeu? Ele aproveitou ali
que o sindicato estava fazendo uma movimentação, tá? Foi exatamente no dia em que foi votado aqueles projetos absurdos que ele enfiou goela abaixo, tá? Ele pegou a colherada lá de estrume, apertou nessa goela, enfiou goela abaixo a colherada, tá? E o sindicato tentando se mobilizar ali, e aí ele vai a público, vai à mídia e diz, isso aí tudo está acontecendo é por culpa do PT. Gente, Elisângela, esse pessoal que já tem esse ranço, que já tem essa coisa do antipetismo na veia, tá? Isso caiu como uma luva. É isso mesmo. O problema todo é o PT. Descobrimos a América, descobrimos a roda. O problema todo está no PT. Então, para nós, para mim, eu imagino que para vocês dois, imagino que para algumas pessoas que vão ver o vídeo, para outras não, isso vai parecer assim, absurdo. Mas para muita gente, provavelmente para essa colega que falou contigo, Elisângela, isso faz todo sentido. Isso faz tanto sentido que mesmo aquelas pessoas que sabem do absurdo dessa fala dele, ficaram quietas e estão quietas até hoje. Tá? Tu já ouviu aquele negócio de quem cala consente? Pois é, quem cala consente. Então, assim, mesmo o PT sendo pequeno na cidade, mesmo não tendo nada a ver, mesmo sendo uma fala totalmente deslocada, absurda, uma cortina de fumaça para aquilo que ele estava fazendo, ainda assim coube, entendeu? Então... Mas isso. Você sabe o que me deixa muito indignada, cara? O Rafa sumiu aqui pra mim. O Rafa deve estar lavando roupa. Ele falou que a máquina estava ligada. Ah, meu Deus, mas ele tem que voltar. Senão, dali a pouco some o vídeo, aí ferrou. Eu não falei 40 minutos. São pessoas, Carlos, que em teoria estudaram, fizeram uma pedagogia, fizeram anos uma específica, fizeram pós-graduação. É gente que estaria no grupo dos formadores de inteligência, sabe? Não gente que se submeteria à conversinha do WhatsApp, videozinho de Instagram, sabe? São essas pessoas, assim, que estão conduzindo as mentes das crianças, dos jovens, formando opinião, claro. Sabe? Opinião essa que a gente Isso me preocupa. Quando eu sou uma mãe chata, eu tenho as meninas que estudam ali no Benini e todo mundo me pergunta, tu vai trocar elas de escola? Não, vou onde tá, porque eu conheço os professores, eu sei o trabalho deles e não tem por que eu trocá-las de escola, né? E aí, eu fico pensando, cada vez que elas começam o ano letivo, eu sou aquela mãe que vou e pergunto quem vai ser o prof da minha filha. Eu quero saber quem serão. Porque eu conheço os professores que estão ali, eu sei as vertentes do pensamento que eles têm. Então, quando elas chegam em casa trazendo algum fato que o prof falou na escola, eu chamo elas, senta aqui com a mamãe, vamos conversar que a situação não é bem assim. Vamos conversar que a situação é essa e mais essa. Porque eu sou uma pessoa intelectualizada, eu estudei, eu me formei. Mas isso é eu, a Beatriz e a Lavínia aqui em casa. E aquelas outras crianças, jovens, que não têm uma pessoa assim com noção de mundo, para explicar para elas que o que o teu prof tá falando é merda. E aí vai ser mais um alienadozinho, um incel, um red pill se criando desde pequenininho, sabe? Isso me indigna muito de ser professores falando esse tipo de asneira, de não usar o pensamento. É professor falando isso. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, me perturba muito. E aí é nessa situação que a gente faz o quê? Reclama, eu reclamo. Eu sempre digo, eu reclamo, eu vou reclamar porque é o meu direito de reclamar. Que o sistema é falho, que não funciona. Vou reclamar até que eu puder. E quando eu achar uma brecha na lei, eu chamo advogado e entro na justiça. Vou querer meu direito. Por quê? Porque a lei é feita para ser seguida, então vai ser seguida dos dois lados, tanto de cá quanto de lá. E se os nossos colegas não sabem disso, para muitos colegas eu não dei a dica de quais processos eles podem entrar, porque eu vou deixar eles se quebrarem sozinhos e aprender sozinhos. Que são gente sem noção, não vou dar dica, tá? Então só para avisar. As coisas boas só digo para as pessoas boas. As pessoas que são sem noção eu deixo se quebrar. Vamos seguir com o assunto. Rancor ou Elisângela? Sim, a Elisângela tá revoltada. Tô revoltada.
Eu acho assim... Deixa eu contar por que eu tô revoltada, gente. Claro, fica à vontade. Aqui é uma sessão de terapia, tá? Tô sem terapeuta, tá? Eu faço acompanhamento com o psicólogo do SESMIT, da prefeitura. Lembra na pandemia que falaram que iam nos dar apoio psicológico? Aí, 2 anos atrás, eu busquei conseguir um encaixe para esse atendimento. Estou fazendo meu atendimento lá, só que o psicólogo que me atende seria a cada 15 dias as sessões. Cada semana, Deus abriu que a gente não consegue ter uma sessão. Por quê? Porque ele tem relatórios e mais relatórios para fazer que a prefeitura enche de demanda. E aí ele tem que fazer. Não é só nós, então. Olha, vamos ter empatia. Né? Vamos ter empatia. Aí o coitado manda mensagem, vamos ter que trocar o horário, reagendar. Tudo bem, eu entendo, porque a gente também toma na cabeça. E aí eu preciso do meu acompanhamento psicológico, né? Para ter alguém que me dê foco, direcionamento. Aí tu vai para as escolas e tu ouve assim, pessoal, dia D da leitura. Deem leitura. Ok, a gente vai fazer todo dia, a gente faz leitura com eles. Lê o livro. Sim, as crianças não sabem ler, são analfabetos funcionais. Mas eles não sabem ler. Sim. Eles sabem juntar letras, mas a maioria não sabe ler. Aí tu tem que tirar foto para mandar para a mantenedora, para postar na página, para fazer propaganda de que eles estão fazendo um bom trabalho. Sim. Sabe? Isso me deixa Bento em ordem. Bento em ordem. Ordem de quem? Deles. Ordem. Quem tá lá na sala de aula ouvindo criança que não sabe A, que é Bá, somos nós. Ensinando lá que, olha, sistema de rotação, translação, eles não sabem o que é, porque eles não sabem nem o que é RO, sabe? Sim. Isso me deixa muito louca da cabeça. E aí, assim, eu tô passando por questões com a prefeitura, questões de trabalhistas e tal, que assim, ó, cada vez pior. E eu quero poder gritar, eu não posso não ser processada de novo. E aí o pessoal tá lá num mar de rosas, curtindo a vida. E aí vem me perguntar, vai ter aumento no Vale? Não, não vai ter. E pra ti não vai ter também. Sabe? O que tu fez para ter aumento no Vale? O que tu fez? Você mexeu com o quê? Com nada. Então tu não vai ter direito a nada. Reclamar, o saco. Aí o tal do ponto eletrônico, eu já vou entrar no outro assunto bem rapidinho. É importante esse assunto. Cara, essa jossa desse ponto eletrônico é uma jossa que a gente já sabe. Né? Aí, para quem não sabe, a gente tem que baixar um aplicativo no nosso celular de uso pessoal para bater o ponto. Quando tu chega na escola, tu ativa o Wi-Fi da escola e tu vai bater o teu ponto. Eu não baixei esse aplicativo lá. porque o meu celular não tem mais capacidade para isso. Ele é um A12, gente, é um Samsung, não cabe coisa nele. Sim. E aí eu entro no site da prefeitura, bato o meu ponto, tudo bem, porque o computador tem que estar logado e toda vez tem que pedir para a Diri botar uma senha, porque eles tinham que me dar uma senha da prefeitura, uma senha que nunca funciona. É uma jossa. E aí, os nossos coleguinhas estão sempre reclamando desse ponto, essa jossa desse ponto, que não funciona, que não reconhece a internet. E ninguém faz nada. Aí eu não posso reclamar do prefeito não pagar o nosso reajuste, mas eles podem ficar reclamando o dia inteiro que o ponto não funciona. Para nós. Aí eu ouvi de uma colega, o melhor ponto que tinha era o livro preto. Cara, aquilo não dava problema. Não dava problema, porque os atestados, concessões que a gente tem, licença, e é tudo no boletim estatístico, uma vez por semana para a mantenedora. Eles organizavam lá e a gente só assinava. E tá tudo certo, sabe? Mas agora essa porcaria, que só atrapalha a nossa vida, não é de ficar indignado. É de ficar indignado, porque tu tem que pensar nisso também, além do teu trabalho, né? Tem um problema nisso aí, que é a maneira como ele está sendo feito, né, Elisângela? Porque existem orientações. Segue anotando, a gente anota no papel e no ponto. Sim, existem orientações ali que são passadas de RH Desmed, que a gente tem que ir lá justificar dia atividade, que é aquele dia que a gente não cumpre na escola, tem que colocar lá no campo que esqueceu, porque não tem outro campo, então, a priori, eu tenho que mentir, porque eu sou obrigado a colocar algo no campo que eu esqueci, mas eu não esqueci, eu não estava na escola. Não tem essa opção. Tá? Então, eu estou mentindo ali, tá? Mas beleza, vamos lá, tá? Então, o negócio é todo atravessado, eles estão achando que está ótimo. Tá? Tem coisas realmente que eu me espanto com essa prefeitura aqui.
Tá? E aí, mas teve um colega, agora uns dias atrás, lá no Benini, um colega nosso, que ele me falou uma coisa que eu acho que ele tem toda a razão. Ele disse, mas vem cá, eu não falto, eu também não falto, tá? Eu estou há 6 anos na prefeitura, esse ano eu faltei uma vez, no começo do ano ali, que eu estava em viagem, o carro estragou, eu não consegui chegar de manhã no Benini na quarta-feira, depois do carnaval. Foi a única vez que eu faltei. Depois acabei pagando esse dia. Mas assim, eu não falto nunca. Eu não chego atrasado. Por que tem toda essa preocupação? Quer dizer, a prefeitura, a priori, ela considera que eu vou atrasar, eu vou faltar, eu vou sabotar a prefeitura. Ela já parte do pressuposto, porque como eles não são idôneos, tá? Eles partem do pressuposto que nós aqui também não somos, que a gente não vai trabalhar, que eu vou ficar em casa dormindo, que eu vou chegar no meu emprego a hora que eu quero, sendo que pelo menos nós 3 aqui, nenhum de nós faz isso. Então, assim, ó, por que isso? Tá? Porque o troço não funciona direito. É um lixo. Já trocaram 3 vezes o sistema, um pior que o outro, tá? Uma pataquada só. E aí tem todas essas pataquadas que eles fazem, essa ingerência absurda, esses atestados que eles passam. Pena que mais é para nós de incompetência deles, que é uma prefeitura absurdamente incompetente. E aí nós estamos fazendo o nosso trabalho, tá? Temos que passar por isso, na minha opinião, é vexatório, tá? E sendo que eu estou lá todos os dias trabalhando bonitinho no horário, chego inclusive antes, o Rafa é testemunha. Até porque a gente não tem como atrasar, porque o nosso público é muito fiel. Nosso público é muito fiel. Se a gente chegar às 7h31 na escola, a gente vai encontrar uma turma de crianças, umas 20 crianças, pelo menos, enlouquecidas, destruindo a sala de aula. Sim, professor, então a gente atrasou. não pode chegar atrasado. A gente tem que chegar antes, porque a gente tem que pensar, respirar, pegar uma água, para 7h30, tu tá lá atendendo o teu público. E tu vai até às 11h30 com esse público, tu não pode sair antes ou fazer nada antes desse horário. Tu fica geralmente depois do horário. E ninguém paga esses minutos extras. Porque a gente é idôneo, tá, gente? Vamos frisar, somos idôneos, corretos, gente de bem. Nós somos gente de bem. Tá, mas por que isso? Por que isso? Isso é para esfregar na nossa cara. Tá? Na minha opinião, isso não é diferente do tal dos treinamentos da SMED, que eu sou obrigado a atravessar a cidade lá no Semapa só para ir lá mostrar para eles que eles mandam e eu obedeço. É mais ou menos nesse sentido, tá? Então, assim, ó, eu nunca falto, nunca me atraso, eu sou obrigado a ficar me estressando com uma droga de sistema que não funciona, que eu tenho que usar, tenho que ir lá, tenho que mentir no sistema, um negócio só por causa de ingerência e má administração e esculhambação deles lá. Mas isso pode dar um processo trabalhista bom, não acha? Porque a gente está fazendo acúmulo de função, a gente foi concursado como prof, a gente está fazendo serviço de recursos humanos. De repente dá um dinheiro aí. Alô, advogados, estudem e podemos ganhar alguma coisa com isso também. Vamos pensar nisso. Não só perder, né, gente? Olha, Elisângela, desde antes da pandemia e muito mais depois dela, eu vou dizer que, assim, Só que agora tem documento, a gente faz todo mês, né, Carlos? Metade do tempo eu passo atrás de um computador preenchendo relatório e sistema e coisa arada, entendeu? Mas agora tu tá sendo auxiliar de recursos humanos. Mas isso aí, esse abacaxi tá sobrando para as gírias também, entendeu? Porque os penduricalhos, é muita gente que eles têm que pendurar lá no centro administrativo lá, e aí eles têm que passar esses abacaxi tudo para as escolas resolver, entendeu? Na prática é isso, tá? Resumindo para ti. Mas então, da minha parte é isso, pessoal. Podemos deixar um pouco de assunto pro próximo. E sempre tem assunto. Sempre. Vou aproveitar aqui o nosso espaço. Então, assim, pessoal, a gente está passando de novo por uma situação que podia ter sido evitada de chuvas, tá? A gente está entrando no inverno, o nosso inverno é muito chuvoso.
A gente tem problema de enchente, de cheia, de deslizamento. Na quarta-feira de tarde, a gente teve um passeio de estudos com as crianças lá da escola, e a gente subiu pelo barracão ali no Zoca, né? E quando o ônibus passou na frente do Amaro, quem conhece sabe que é o mercadinho ali, e eu olhei pro lado do barranco e já tinha a terra descida no estacionamento ali, que tem um recuo, né? E eu disse, bah, já desceu terra aqui. Comentei com algumas crianças que moram nos eucaliptos, e eles disseram, prof, deu de novo, né? Eu digo, deu de novo. Fomos para atividade lá no instituto, que as crianças iam fazer. Na volta, na saída de lá, a prof que estava coordenando, ela disse, olha, caiu barreira, o ônibus não vai poder descer. Será que descemos pela vila? E aí, ela conversou com o motorista, disse que não tinha condição de descer pela vila, porque o ônibus era grande, as ruas ali nos Oca são estreitas, e descer aqui pelo Vila Nova 2 também não dá, é muito perigoso com as crianças. Então, o ônibus fez uma volta, que você não tem noção, foi lá de Santa Marta, lá para conseguir fazer, mas chegamos na escola em segurança com as crianças. E esse Aristides Bertuol, ali, o Zoca, que a gente diz, foi mal projetado, foi mal executado o projeto, e toda vez que chove dá uma merda ali. Só que tá cada vez pior, tá assim, ó, uma situação de perigo. Quando o ônibus estava passando, e aí ele passa ali pela Corsã, e a água estava encostando na ponte já. E eu digo, vamos ficar sem água. São 2 dias já que eu tô sem água aqui em casa, tá? A água vem de noite um pouco, dá tempo de eu encher as garrafas, porque eu não tenho caixa. Encho as garrafas. Hoje a gente vai correr pro banho, terminando aqui, a gente vai correr pro banho, um banho tcheco, de repente, para dar uma amenizada no negócio. Porque Mas provavelmente porque não amanhã tomou não vai banho de estar. chuva? Porque tava frio lá fora. Daí banho de chuva me dá pulmonia. Tá. E aí é uma situação que é recorrente, de novo e de novo. Quando tivemos a enchente ano passado, o que foi dito? Tem que fazer controle ambiental, nananana. Não foi feito, sabe? Então, o mesmo problema de novo, para quê? Para o povo lá vestir o casaquinho da Defesa Civil e fazer vídeo. Só que a população está pagando o preço. Eu fiz um vídeo esses dias ali, dizendo, né, quem está lá na linha de frente é o funcionário público, que está debaixo de chuva, com enxada. A gente Teve foi vários chamado de likes ali feio. teu vídeo. Viu? Teve bastante, né? Fiquei bem Tá feliz até. bombando, ó. Olha. Tu Porque, vai. gente, A Virgínia, aquela que te aguarde. ela que me aguarde, a Virgínia, vai Aham, ver só uma aham. coisa. Porque, gente, é o servidor público que tá ali. É nós, servidor público escola, que tá lá ajeitando criança que... Semana passada era frio de manhã lá na nossa escola, lá no Princesa, e as crianças de roupinha rala. E aí tava todo mundo correndo, pedindo doação de roupa para cobrir essas crianças. Porque as famílias não têm, porque o sistema, o CRAS, o CAPS, toda essa galera e essa rede que funcionaria, não está atendendo essas famílias, famílias de baixa renda, famílias extremamente carentes, que não tem. Então é o professor ali, a escola que está atendendo. O servidor público, que é um peso para as contas do município, que está fazendo isso. Ali veio um recado hoje no grupo aqui do meu bairro, que os atendimentos de questão respiratória na UPA, de segunda a sexta, são mandados para o Zona Sul, que é do lado da UPA. Só quem for problema respiratório. Tem muita gente com influenza, H1N1, todas os Hs, os Ns, porque a gente está entrando no inverno e as gripes vêm, sabe? E aí tem aqueles filhos da puta que vieram com a história de que vacina não funciona, as pessoas pararam de se vacinar por coisa simples e estão adoecendo, né? Então, por quê? Porque não tem política pública decente para isso. Tu chega lá na UPA, o dia que o prefeito vai lá fazer live, porque o dia que eu estava lá internada, ele estava fazendo live. Atenderam todo mundo. No dia seguinte que ele não estava, a pessoa ficou lá 6 horas esperando um atendimento. Voltou o apocalipse. Então ele deveria fazer o quê? Mudar o gabinete lá para UPA. Porque daí ia ter atendimento. E aí toda semana tá chegando emenda parlamentar, que isso é coisa para um próximo assunto, pro Taquini, para atender o SUS. Cara, o Taquini é hospital particular. Aí eles dizem que 70%, 80% é atendimento SUS. Tá, mas eu não consegui descer pro Taquini e fazer um exame. E eu era paciente SUS. Então é muita coisa errada acontecendo e reincidindo, e os nossos governantes, nossos gestores municipais, estão cagando pra gente enquanto população. E o povo é tão idiota que na próxima eleição o ano que vem vai dar o votinho para eles se elegerem deputado.
Tomara que Vai. se eleja e vá embora. Tomara. Deus ajude que vamos bem longe. É, que Bem o meu longe. voto, o meu voto não vai ser. Não, o mas- meu não vai ter. É. Só sei que vai ter gente aqui da vila, por exemplo, que tá lá com casa destelhada, com chuva dentro, que vai botar plaquinha e vai fazer isso aí. Eu sei. Uhum. Tô indignada ainda de novo. Mas é por hoje aí. Tranquilo. Então é isso, pessoal. O Rafa caiu de novo.